boa tarde. Começamos o programa desta segunda-feira, 25 de fevereiro, falando sobre a união entre conhecimento popular e ciência. Um projeto de pesquisa interinstitucional busca desenvolver medicamentos para combater a malária utilizando plantas medicinais. No Brasil, a maior parte dos casos da doença ocorre na região amazônica. Para falar mais sobre o assunto, recebemos o professor da Faculdade de Farmácia da UFPA, Wagner Barbosa, doutor em Ciências Naturais e um dos responsáveis pela pesquisa. No segundo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre as cavernas do estado do Pará. Dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas registram a existência de 10 mil no país. Minas Gerais e Pará possuem metade das cavernas registradas. Para falar sobre o potencial turístico e científico das cavernas paraenses, conversamos com Criselmar Lobato, engenheiro florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. No último bloco, vamos falar sobre as histórias de superação de mulheres com câncer de mama, que inspiraram a exposição fotográfica de Peito Aberto. Depois de percorrer várias cidades do Brasil, a mostra chega a Belém hoje. Você confere os detalhes da exposição com a jornalista Vera Golick e o fotógrafo e sociólogo Hugo Lenz, que não está aqui no estúdio, mas vai entrar no terceiro bloco. Hoje quem me ajuda a conduzir o bate-papo é a jornalista Cléo Soares. Você também pode fazer o mesmo, é só participar enviando perguntas por telefone, e-mail ou Twitter. Quem recebe as suas perguntas é a jornalista Júcia Carvalho. Wagner, obrigada pela presença aqui no Sem Censura. Primeiro, para a gente começar falando sobre o projeto, né, Rede de Produtos Naturais para Quimioterapia Antimalárica, esse é o nome do projeto, né? É um projeto interinstitucional. Eu queria primeiro que você explicasse o que é o projeto, quando ele surgiu, que instituições estão participando dele. Bom, é um prazer voltar ao Sem Censura para falar do tema que apaixona a gente, que tem ocupado a gente nos últimos 20 anos. O projeto é o chamado PRONEX, financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq, e reúne as instituições de pesquisa do Pará, Museu Paraense Emílio Guild, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de São João del Rei, se não salvo engano, o FRJ, Rio de Janeiro, e a Universidade da Colômbia, uma Universidade da Colômbia, Nacional da Colômbia, me parece. E esse grupo é coordenado pela professora Laide Braga de Oliveira, que é professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui no Pará, além de mim, que faço a parte de análise dos derivados das plantas medicinais usadas para tratar malária, análise química e fitoquímica, temos a professora Maria Fane Dolabella, que é responsável pelos ensaios biológicos. Temos o professor Flávio de Vasconcelos, que está em Ribeirão, fazendo um pós-doutorado em toxicologia. E a doutora Márlia Ferreira, do Museu Guild, que fez etnobotânica da planta utilizada. Agora, Wagner, fala pra gente como é que está essa questão da malária. Assim, no mundo, parece que a África é o país que tem os maiores casos de incidência da doença e de morte. Como é que está o caso da malária no Brasil e especificamente na região amazônica, que é a região que mais tem casos, né? Essa questão é uma questão epidemiológica, né, de levantamento epidemiológico, que não estamos diretamente ligados a essa situação, essa questão, né? A gente sabe que é um problema, é uma doença negligenciada, já documentada pela Organização Mundial de Saúde, que declarou, né, entre outras doenças, a malária como aquela que é uma das que não desperta o interesse da pesquisa em nível mundial. Exatamente, isso está certo. A África é um país de maior incidência, né? O Brasil, com a região norte, também tem índices muito importantes que justificam, inclusive, o investimento que o CNPq está fazendo nessa busca de novos fontes vamos chamar medicamentos, né? Já que foi colocado dessa forma, mas de novas fontes de recursos terapêuticos para o tratamento da malária, né? A epidemiologia da malária, ela está documentada na OMS, no Ministério da Saúde. Essas estatísticas são confiáveis, né, e traduzem exatamente o que você colocou. É assim que a situação se encontra hoje. Pois há um medicamento alopático já para malária. O que está acontecendo para se criar um projeto de buscar, né, nas plantas medicinais uma alternativa para esse medicamento, né, um outro medicamento? Há algum problema com ele? Na verdade, a fitoterapia, ela precede todos os outros recursos terapêuticos, né, práticas de tratamento. A fitoterapia é milenar,
é disseminado em todo o mundo. Tá? O que aconteceu é que, no meados do século passado, anos 40, 50, um grande avanço da química, né, trouxe para o mercado, né, de forma até inicialmente, vamos dizer assim, não planejada, algumas substâncias que mostraram atividade contra certos organismos, né? Então, começou com a guerra no Pacífico, os soldados americanos com muitas infecções, com feridas infeccionadas, tratando com algumas sulfas, e tendo bons resultados. Naquela época, os micro-organismos eram inocentes, né? Então, eles sucumbiam a qualquer substância um pouco mais agressiva. Com o tempo, eles foram desenvolvendo resistência, né? A indústria química, farmacêutica foi produzindo alguns problemas sérios, como talidomida, por exemplo, e chegamos aos anos 70 com um movimento, né, que se antepunha a essa forma de progresso, a forma consumista, a forma despersonalizada, desumanizada de desenvolvimento chamado progresso. Né? E aí começa toda a contestação e um retorno, um resgate dos valores mais naturais da humanidade, da sociedade, vamos dizer assim. E já para o final do século passado, né, 80, 90, então temos a Rio 92, né, que foi um marco da política ambiental, e antes a OMS, em 78, a Organização Mundial da Saúde, fez na Rússia, em Alma Ata, uma reunião onde conclamou os países membros a explorar seus recursos naturais para que a humanidade chegasse no ano 2000 com saúde total, utilizando os recursos naturais. Quer dizer, isso não é de hoje que a gente vai falar, vamos desenvolver um fitoterápico para a malária. Isso tem todo um histórico. No Brasil, desde 96, que nós temos marcos regulatórios que vêm tentando organizar a fitoterapia. Né? Portaria número 6, de 1995, me parece, e depois uma outra resolução de 2000, outra em 2005, e aí chegamos em 2006 com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que oficializa o uso da fitoterapia na atenção básica. Depois, no mesmo ano, não depois, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que organiza esse setor, tenta organizar pelo menos, são 17 diretrizes. Uma delas é buscar, dentro da flora regional, opções terapêuticas. Né? A outra fala em arranjos produtivos locais, a outra fala em incentivar a verticalização da produção de medicamentos fitoterápicos, incentivar a exportação, formação, qualificação. Então, são 17. Então, essa que estimula a gente, nós pesquisadores, a desenvolvermos produtos fitoterápicos, é que tem servido de fulcro para esse projeto. E a professora Laide é uma farmacêutica de ponta, uma das mais, se não a mais citada hoje no Brasil, né? Ela já foi a mais citada há alguns anos atrás, e hoje ela continua muito importante na área. E ela teve essa ideia de fazer um projeto, né, articulando seus ex-alunos, né? Eu fiz uma parte do meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado com ela, e então fizemos essa rede. A mim, particularmente, cabe analisar quimicamente cada planta e cada derivado da planta, que eu chamo de derivado é o quê? É um extrato que vai dar origem ao medicamento. Então, hoje, o projeto está estruturado dessa forma, tem esse histórico, e nós estamos numa fase muito interessante, promissora. Temos resultados positivos, né, de atividade antiplasmódica, de algumas amostras que a gente tem preparado aí. Temos algumas substâncias, não posso falar nada disso, detalhar mais, porque estamos em processo de patenteamento. Que também respondem muito bem a alguns testes que já foram realizados, e a perspectiva é elaborar uma formulação à base de um derivado da carapanaúba, isso eu posso dizer, porque carapanaúba são várias, não é o nome científico, mas de uma carapanaúba nós estamos conseguindo resultados promissores e estamos trabalhando para padronizar. Porque um dos marcos regulatórios que tem hoje no Brasil, que é a RDC, Resolução da Direção Colegiada da Anvisa, a número 14 de 2010, que fala que os medicamentos fitoterápicos têm que ser controlados, ter a sua qualidade controlada com o mesmo rigor dos medicamentos alopáticos sintéticos.
Era isso que eu ia te perguntar, porque às vezes as pessoas confundem, vem na farmácia às vezes alguns medicamentos com boldo, né, algumas plantas e tal, e isso não é um medicamento fitoterápico, né? Tem várias etapas, acho que são 5 etapas que tem que ser cumpridas, há um extrato que tem que ser tirado, um princípio ativo, né? Tem toda uma série de regras a serem cumpridas, né? Exatamente. Explica um pouco pra gente, Mano. Nós temos um slide, né? Uma apresentação que fala bem sobre isso. O desenvolvimento fitoterápico começa no campo. Até falo depois desse meu livro, que é o segundo livro que nós lançamos sobre pesquisa de campo em fitoterapia, ou seja, a fitoterapia popular dando subsídios para o desenvolvimento de novos medicamentos e também da utilização dessas plantas na atenção básica em saúde. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma regulamentação, a RDC número 10 de 2010, que permite que plantas medicinais sejam comercializadas na forma de chá, ou seja, aquele sachêzinho que vai, né, ser tratado com água e o extrato vai ser usado diretamente. Então, nós temos a RDC 10, que é para plantas na forma de chá, e a RDC 14, que é medicamento. Pois é, planta medicinal é diferente de medicamento fitoterápico, né? Fitoterápico também. Tá. Então, hoje, nós estamos indo agora, dia 10, dia 11, para Brasília, para participar de uma reunião onde nós vamos tentar normatizar isso. Porque hoje a gente classifica o quê? Medicamento fitoterápico é aquele que tem como princípio ativo, como insumo farmacologicamente ativo, somente derivado de vegetal. Tá? Botou uma substânciazinha sintética, mesmo que seja natural, mas é substância isolada adicionada, deixa de ser fitoterápico. Então, assim, alguns produtos que existem no mercado hoje deixam de ser medicamentos fitoterápicos porque tem uma substância adicionada. Então, para fazer isso, a gente começa com a planta, tem que identificar bem a planta, tem que padronizar o vegetal, né? Também o cultivo, né? As várias safras precisam ser normal. Parece o uísque, a gente faz blend das safras. Não é chegar lá na floresta, lá no mato, pegar, não tem que fazer toda Pode, mas para pesquisa... O extrativismo ainda é uma boa opção, mas na hora que... tem que saber como aquele vegetal está do ponto de vista químico para poder desempenhar uma atividade farmacológica. Tá? Hoje em dia, mas algum tempo atrás, se costumava muito fazer assim, pega a planta, extrai e testa, e sem saber exatamente o que tinha dentro. Depois não sabia fazer o caminho de volta. Porque assim, o que foi que funcionou mesmo? Não sei, porque não sabia o que tinha lá dentro. Então a gente começa já, nos últimos 20 anos, a tratar isso de forma mais sistemática. Então temos uma plataforma metodológica para desenvolvimento de fitoterápicos. É um livro que vai ser lançado daqui a algumas semanas, né, que mostra passo a passo como desenvolver um fitoterápico. Tá? Então começa no campo, com a entrevista das pessoas, buscando informação para subsidiar esse processo. E essa informação é sistematizada, nós temos que fazer uma tradução, é impossível, né, não formatar isso assim, em termos científicos. Mas, a partir daí, então, a gente começa a trabalhar com técnica, tecnologia e ciência. Né? Então, a gente também está em vias de inaugurar o laboratório de análise de plantas medicinais lá em parceria do Parque de Ciência e Tecnologia, o FPA, um laboratório para análise de plantas medicinais e derivados. Depois disso, vai para a farmacologia, onde é testado, né, a atividade alegada àquela planta, o povo alega uma atividade para a planta. Então, vai para o laboratório para certificar, para verificar quanto daquela planta, do derivado daquela planta, faz uma boa atividade, né? Quanto provoca efeitos tóxicos. Isso precisa ser dimensionado. Depois que isso é dimensionado, a planta pode ser usada diretamente como chá, rasura para preparação de chá, ou segue na plataforma tecnológica, sendo processada para dar origem ao medicamento fitoterápico. Quando chega lá no final, ele tem que ter um método de controle de qualidade, que possa reproduzir e rastrear a qualidade desde o começo, desde quando era medicamento, era planta medicinal. Depois de usado, tem o estudo de utilização, que vai verificar se aquele medicamento padronizado daquela forma atende à demanda da sociedade em relação àquela doença. E aí tem um feedback. Né? Eu queria fazer uma pergunta.
de tudo que o senhor está falando, a gente conhece esses passos aí até que o medicamento seja considerado seguro, né? Mas o que eu queria perguntar, professor Wagner, porque há quase 10 anos o Instituto Evandro Chagas, que é também uma grande referência em pesquisa de malária, divulgou uma pesquisa, eu acompanhei, entrevistei o professor Zé Maria de Souza, lá do pesquisador, e que a malária já era resistente aos remédios, muito resistentes, né? Inclusive foi a manchete na época dessa pesquisa. E de lá para cá, os investimentos, como o senhor falou, são pouquíssimos, até porque é o norte que concentra a maior parte dos casos. É muito pobre que morre de malária, Norte, né? África, não interessa para Ásia, ninguém. Mas no Brasil é muito mais no norte, é praticamente. No Pará, então, né, a população de Anajá está morrendo de malária. Exatamente. E eu queria lhe perguntar, depois de todos esses passos, qual é a previsão assim, mais otimista para uma aplicação desses remédios? Porque realmente está faltando remédio, eles estão bem resistentes ao... Sim, é um medicamento já existente, né? Os medicamentos disponíveis ainda são, de certa forma, eficazes, mas eles hoje têm a questão da resistência que o parasita desenvolve e tem desenvolvido. Tem um tipo de malária que é ainda mais resistente, né? Pois é. Tem um novo produto, né, derivado da Artemisia annua, que é um arteméter, que é uma substância... É muito curioso isso, porque os chineses isolaram a substância, testaram a substância, os japoneses fizeram a mesma coisa e patentearam a substância. Então, os chineses que vivem... E a Artemisia annua é usada há milênios na China. Então, eles fizeram um estudo para comprovar a ação daquela planta milenar. Então, os chineses tomaram a substância e patentearam. E produziram medicamento para vender para o mundo. Só que houve um probleminha aí e não foi tão eficiente assim. Aí os suíços fizeram um estudo e transformaram aquela substância natural numa substância sintética. E também não avançou muito, ainda bem. Mas então, esse derivado da Artemisia é um produto relativamente eficaz, mas também já se anuncia algum tipo de resistência aí. O que acontece com o fitoterápico? Ele tem, além da substância que é diretamente antagônica ao parasita, ele tem outras substâncias semelhantes que podem se transformar em substâncias ativas e que podem inibir algum mecanismo de resistência, que podem inibir algum mecanismo de efeito colateral. Então, os fitoterápicos, tem uma escola alemã que diz que o fitoterápico ele é um medicamento que inibe as reações adversas. Isso já é ir muito longe, né? Apesar de eu respeitar esse autor, o Rudolf Weiss. É mais ou menos nessa direção. Agora, assim, por que eu não vou colocar um prazo nisso? Porque não depende só da pesquisa. Tá? Ainda pouquinho antes de vir aqui, eu conversava com o pessoal da Universitec, da UFPA, sobre as possibilidades de fazer esse escalonamento, né? esse salto da pesquisa para o mercado. Não depende de nós. Né? Numa situação de preparar um fitoterápico, é até possível que uma farmácia que tem um pouco mais de potencial econômico ou um laboratório, né, como nós temos aqui na cidade, possam, de repente, reunir tudo, captar algum recurso e investir nisso. Tá? Mas, basicamente, para atender a demanda, isso tem que ser gente do setor produtivo. Então, eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso. Quanto a indústria farmacêutica, em geral, auxilia ou impede o avanço do desenvolvimento do fitoterápico e deixando ele mais ou menos acessível às pessoas? Porque seria tão bacana se essas pessoas todas pudessem ter acesso e diminuir o número, no fim, da doença, não? Isso é um maravilhoso mundo de Bob, isso deve acontecer. Na verdade, eu diria que atrapalha bastante a indústria não fitoterápica, a indústria alopática. A fitoterapia também é alopatia, mas não é sintética. A indústria alopática sintética é uma indústria muito rápida.
você desenvolve uma molécula nova, você testa, em 4, 5 anos você tem produto. E 80% do investimento é para fazer o mundo inteiro usar esse produto, para que daqui a 5 anos, quando expirar a patente, já ter retirado o investimento e já ter auferido o lucro. E modifica-se minimamente a molécula e tem-se uma nova patente. Né? O fitoterápico não é assim, o fitoterápico é aquela formulação para sempre. Só que dificilmente você reproduz. Então, é aquela mesma espécie vegetal que vai dar origem àquele medicamento específico. Né? E me parece, né, que apesar... Nós temos um exemplo do Acheflan, que foi desenvolvido em 4 anos de pesquisa, mas que reuniu pesquisa de mais de 10 anos, que já estavam publicadas, e 3 professores reuniram esse conhecimento, identificaram as lacunas, preencheram as lacunas e desenvolveram o produto. Então, assim, o prazo é esse. Nós estamos no Pronex da professora Laíde há 2 anos, né? E possivelmente mais 1 ano ou 2 para ter a formulação. A formulação é o seguinte: essa planta, mais isso, esse extrato, mais isso, mais mais aquilo, forma um medicamento que, usado nessas doses, vai ter esse efeito. Quem quer bancar a produção isso em escala? Gente, temos perguntas, Júcia, dos telespectadores? Temos perguntas. O Erasmo do Carmo pergunta sobre a possibilidade de uma vacina e, sem essa vacina, quais seriam as providências para tomar contra a contaminação, no caso de para contrair malária, né? E prefere que eu faça as perguntas uma por uma, né? Primeiro, olha, a questão da vacina depende de um estudo do parasita, né? Identificar no parasita estruturas que possam desenvolver anticorpos no organismo. E atenuar esse parasita, que não parece ser uma coisa muito fácil, né? Há uns anos atrás, na Colômbia, se anunciou a criação de uma vacina e depois se viu que não era tão eficaz, não. Porque ele é um pouco mutante, né? Exatamente, tem essa questão de... inteligente. Né? E são 4, né? Espécies diferentes mudando entre si. Então, ele não é tão como essa parte de imunologia não é também meu forte, mas eu posso dizer o seguinte, que não tem, porque realmente ainda não se mostrou tecnicamente viável. Porque se tivesse uma viabilidade técnica, já teria sido feita há muitos anos, se esforçam os pesquisadores para desenvolver essa... Agora, alguns medicamentos são usados como preventivo. Você se inunda de uma cloroquina, de uma mefloquina, de uma substância antimalárica. Principalmente os turistas europeus fazem isso, passar 20 dias aqui, 10 dias tomando o antimalárico, e aí existe alguma possibilidade de, em alguma fase do desenvolvimento do parasita, esse medicamento atuar. Então, é uma prevenção, mas tem seus ônus, né? Que e os custos também, seus custos, que são os efeitos colaterais, as reações adversas e tudo. Mais perguntas? O Harrison Carlos pergunta como está a malária em Belém. E o Fábio Macedo pergunta qual a possibilidade no estado de desenvolver uma indústria de medicamentos fisioterápicos, já que a região amazônica é rica em biodiversidade. Malária em Belém. Bom, eu não sei, mas imagino que não esteja tão drástico porque os noticiários ainda não chegaram a transformar isso em manchete, né? Mas muita gente que vai para o interior, né? Principalmente agora chegando época de férias, pessoal que vai para o Marajó, que vai para... Quero dizer que ali no loteamento Tocantins tem malária, então... Existem bolsões, né? Existem uns bolsões ali à margem do Paracuri. Falei um dia desse com uma senhora que teve malária 3 vezes ano passado. Aqui em Belém, lá na margem do Paracuri, daquele canal, que tem canal e floresta. O desenvolvimento, estabelecimento de indústria, de qualquer que seja o segmento, é uma questão de política, né? Que deve ser colocada na pauta e trabalhada, né, consequentemente, né? Nós estamos aqui no Pará, eu cheguei aqui em 85 e desde 95 que a gente tem, eu pelo menos percebo que o grande gargalo é sensibilizar o investidor a colocar o seu capital
para desenvolver um nicho de mercado da economia que está totalmente na mão de pessoas bem intencionadas, mas com pouco capital, de pessoas mal intencionadas e de pessoas que não conhecem nada e estão fazendo do mesmo jeito e ganhando algum dinheiro. Eu tive 3 oportunidades de me associar ao capital produtivo, né? E em uma das 3 vezes funcionou, né? E sempre foi ligado à questão de mecanismos financeiros, econômicos e tudo mais. Tem a ver com a pergunta que a Vera fez. Gente com dinheiro no banco que não conseguia liberar as instalações para poder produzir. Gente que com dinheiro no banco que para liberar tinha que atender certos desejos, certos desígnios aí. E gente que estava até trabalhando, mas que não pôde, foi assassinado porque estava demorando a retribuir o investimento. Nossa, certo. Pesado. Foi lamentável, foi uma situação trágica de uma pessoa que estava trabalhando em São Paulo, desenvolvendo produtos à base de óleo e tinha um recurso transferido de um investidor da área de oleaginosas e tinha um prazo para dar retorno. Nossa. Como ele não conseguiu dar retorno no prazo ali. Isso é o que se supõe que tenha acontecido, eu realmente não acompanhei, mas as informações da família que teria sido isso. Então, agora nós estamos... Desculpa. Tem alguma notícia boa nesse campo de investimento? Porque tem. O senhor fala isso e na parte dos sintéticos também tem um problema, porque quando o senhor fala... Eu li alguma coisa sobre aquela tentativa suíça, no caso da malária, e o que a reportagem dizia é que também, como não é uma situação que atinge o mundo todo, de forma que, por exemplo, muitos governos com dinheiro vão comprar o remédio, não houve interesse em prosseguir, né? Porque, por exemplo, o governo africano não tem muito dinheiro para investir. O governo brasileiro tem seus próprios mecanismos. E também a parcela, né, da população que é atingida por essa doença. Né? Que na Europa, a parte dela é insignificante. Pobres, né? Na Europa é insignificante, na América, só na América do Sul, muito mais no Brasil. Ou seja, sempre esbarra na coisa econômica. Mas se o senhor tiver uma boa notícia nós estamos trabalhando numa proposta que reúne fitoterapia popular e economia solidária, né? Trabalho que foi finalizado lá no Núcleo de Meio Ambiente, no programa de pós-graduação de lá, que o estudante fez um levantamento sobre a fitoterapia popular em Igarapé-Miri e estudou aspectos da economia solidária que hoje se propõe para vários ramos de atividade. E ele, combinando, né, tudo isso, nós chegamos à expressão fitoterapia solidária. Ou seja, medicamentos produzidos por muitos para atender muitas pessoas, em contraposição ao medicamento produzido por poucos para atender poucas pessoas. Então, isso pode ser, né, a gente propõe como uma estratégia para exatamente atender, né, essas populações menos favorecidas, pobres, né, e que são os mais afetados por esse tipo de doença, produzindo medicamentos de qualidade com a participação da academia, né, num sistema de arranjo produtivo, né, preconizado na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, mas que não é praticada por ninguém. Porque aí eu volto para a questão da vontade política, né? O Pará se manifestou, um tempo atrás, uma proposta, né, e nós temos participado dessa discussão, de implantar um polo de fitoterapia, né, em termos de Parafarma, que é um projeto, e já tem área demarcada no Polo de Ciência e Tecnologia, lá do Guamá, e o projeto Farma Viva, que também tem cooperação, apoio do Ministério da Saúde. Então, nós estamos esperando agora que isso se desenvolva mais, né? A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faculdade de Farmácia da UFPA, a UFRA está participando disso. Então, nós temos, sim, boas... É que eu não tenho boas experiências. Então, assim, a gente chegou até um certo ponto, mas eu creio que agora, porque é fundamental a participação do Estado, tanto o Estado local, né, o Pará, como o Estado brasileiro, nessa proposta, porque não sensibiliza
o grande capital, um investimento num nicho de mercado que não está consolidado e que não atende uma demanda qualificada, vamos dizer assim. Wagner, eu vou ter que encerrar, já estouramos o tempo desse bloco. O tema é riquíssimo, daria para a gente conversar bastante. Eu desejo boa sorte para a equipe, para as instituições, para os pesquisadores que estão trabalhando nesse projeto, que é importantíssimo, principalmente para a região amazônica, né? E que o Estado, né, e os empresários também se sensibilizem também de participar com vocês dentro dessa pesquisa. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês debatendo. Obrigada, Wagner. Prazer. No próximo bloco nós vamos continuar dentro da ciência, mas vamos falar sobre cavernas, vamos falar sobre o potencial turístico e científico das cavernas no estado do Pará. Vamos conversar com o Crisomar Lobato, que é engenheiro florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, depois do intervalo. Olá, estamos de volta no Sem Censura. Antes da gente conversar com o Crisomar Lobato, falamos sobre as cavernas, como eu falei para vocês. Deixa eu mostrar os brindes que nós temos hoje aqui no Sem Censura. Temos o livro Etnofarmácia, que o Wagner Barbosa trouxe para a gente, Saberes e Gênero. Né? Tá aqui, a gente vai sortear, quem estiver enviando perguntas, sugestões pelo Twitter ou pelo e-mail vai estar concorrendo ao livro. E o outro livro é esse livro lindo aqui que a Vera trouxe pra gente, De Peito Aberto, né? Que fala também sobre o projeto da exposição que a gente vai conversar sobre lá no terceiro bloco. Tem umas imagens bem bonitas aqui, obrigada por ter trazido o livro, Vera. Mas vamos falar agora sobre cavernas. Crisomar, obrigada pela sua presença aqui no Sem Censura. Conta pra gente um pouco, então, assim, pouca gente sabe que o Pará tem tantas cavernas, né? E como é que está a atual situação dessas cavernas? Quais são os potenciais envolvidos, né, nesse tipo de lugar? Ok, boa tarde. Bem, eu quero dizer que eu sou um planejador ambiental, né? Na saúde eu seria clínico geral. Então eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Nós temos que ter vários, né, biólogos, arqueólogos, e entre essas ciências nós temos a espeleologia. A espeleologia é a ciência que estuda as cavidades naturais, cavernas, grutas, dolinas e tal, né? Geralmente são cavidades tão naturais, né? Formadas por ventos e chuva e tal, né? Intempéries da natureza. E eu não posso deixar de referir aqui a duas entidades importantíssimas no Pará, que é o GEP, que é o Grupo Espeleológico Paraense da UFPA, onde tem o professor Viseu e sua equipe, que realmente são espeleólogos, né? São os professores, pesquisadores, cientistas que estudam as cavernas e as cavidades naturais. E o outro grupo é de Marabá, é o GEM, que é o Grupo Espeleólogo de Marabá, que tem o Noé von Antisingen como o seu coordenador. É um grupo que atua muito no sudeste do estado do Pará, e foi o grupo que identificou as potencialidades da Serra das Andorinhas, do Parque Estadual. Depois, o que é que eu faço? Eu pego a informação, estudo, né, faço um planejamento e elaboro uma peça para a proteção legal dessas áreas. A Serra das Andorinhas, ela tem muitas cavidades naturais, muitas grutas, muitas cavernas, mas também tem gravuras rupestres. Aí entra, geralmente, a espeleologia, ela caminha paralela à arqueologia. Né? A arqueologia, hoje em dia, nós temos bem desenvolvida no Museu Paraense Emílio Gueldi. E antropologia também, né? Temos os antropólogos, então, né? Hoje em dia eu trabalho com uma equipe de antropólogos lá na SEMA, que é uma questão mais indígena e quilombola. É o pessoal mais voltado para a espécie humana, né? Que cuida mais da nossa espécie humana. E a arqueologia, que geralmente está vinculada à espeleologia, trabalham juntos, é no Museu Gueldi. Nós temos a Edith Pereira, hoje em dia é uma das maiores arqueólogas da Amazônia, né, que me dá informação. Eu vou lá, converso, telefono, saber quais são os sítios arqueológicos que podem ser protegidos. Tem a Vera Guapindaia, do Museu Gueldi, tem a Diz Claraquer. Então, são cientistas, pesquisadores que fazem o levantamento e jogam essa informação, porque, no geral, os pesquisadores e cientistas, eles não têm a ponte para executar os seus trabalhos, para proteger, né? Então eu faço isso, né? Como planejador ambiental, como ordenador do espaço territorial. Essa é a minha função. Eu trabalho com zoneamento ecológico e econômico, né? Identificar as potencialidades naturais para que possam ser protegidas. E no Pará,
nesse levantamento nosso, encontramos realmente cavernas fantásticas, né, que precisam de uma atenção. Elas são cavernas raríssimas, são cavernas de importância científica muito grande. E elas se prestam para o ecoturismo, né? Porque o turismo se divide em vários segmentos. Pois é, isso que eu estou te perguntando. Em Minas Gerais, a gente conhece, tem várias cavernas que são visitadas por turistas, e no Pará a gente não vê isso. Por que isso acontece? Bem, nós tínhamos agora, só este ano, que a Secretaria de Turismo foi criada. Né? Eu trabalho na interface entre a ciência, o Museu Geld, o UFPA, a UFRA, a política estadual, que eu sou da Secretaria do Meio Ambiente, e o turismo. Hoje em dia nós temos o turismo no Pará, o turismo religioso, está sacramentado com o Círio de Nazaré. E vários outros círios do interior, Viseu, Vigia, né? Tem vários outros. Então, o ecoturismo, ele está sendo trabalhado atualmente. Existem projetos como te disse, foi criada agora a FETUR, a Secretaria de Turismo, que a Paratur vai ficar vinculada, igual a Embratur também, e o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Turismo, né? Tem a Embratur como seu braço executivo, a mesma coisa somos nós. A FETUR foi criada agora em 2013, quer dizer, estamos ainda... engatinhando. Temos o Adenauer Goda aí na frente, trabalhador, é um lutador, passou muitos anos brigando para que essa secretaria fosse criada. A potencialidade nós temos potencialidade de todas as áreas de segmento, temos potencialidades de corredeiras, de hidrológicos, temos potencialidade de rios, igarapés, várzeas, temos potencialidades enormes, por exemplo, os igapós dos rios de águas claras do Pará são algo de uma beleza fantástica e única. Onde ficam, Crisomar, as mais importantes? Assim, as bem, em relação às cavernas, né? Porque falar em geral é muita coisa. Sim, mas o que você pode destacar de caverna? Olha, na Rio 92... E essas áreas são áreas públicas ou são áreas privadas? Aí que tem uma questão. O que nós já estamos protegendo, por exemplo, o Parque das Andorinhas, que tem as cavidades naturais lá dentro, é um parque estadual, é público, pertence à FEMA. O Parque Estadual de Monte Alegre, que tem, a característica do Parque das Andorinhas é que ela tem gravuras rupestres de 8.000 anos antes do presente. Então, registros arqueológicos importantíssimos, né? Tem painéis de gravura. A gravura rupestre é que grava na pedra. Fica onde a Serra das Andorinhas fica em São Geraldo do Araguaia, às margens do Rio Araguaia. Rapidinho, só porque aproveitando que você está falando da Serra das Andorinhas, nós temos um VT que foi produzido aqui na TV Cultura pela Dani Figueiras, que mostra as cavernas da Serra das Andorinhas. Vamos assistir o VT, depois a gente volta e continua com as perguntas, para quem está em casa ter uma ideia. Chegamos aqui na entrada da caverna, ou da gruta. É uma gruta ou uma caverna? É uma caverna, né? O Grupo Espeleológico de Marabá, ele tem como preceito, né, de diferenciar uma da outra, o desenvolvimento. Então, uma cavidade grande, com vários condutos, com níveis diferentes, a gente chama de caverna. E uma menor, que é um conduto só, tal, a gente chama de gruta. Esse é o mapa da caverna, é uma planta baixa, né, com todos os detalhes, né? Nós estamos bem aqui, nesse salão, no Salão Sul, a entrada do Salão Sul. Ela tem mais duas entradas, que é na parte superior aqui da serra, né? Então ela tem um desnível de quase 200 metros, 180 metros. No Salão dos Morcegos, que a gente vai lá visitar, eu só peço assim que não façam barulho, não gritem, não porque oferece algum perigo, mas para a integridade deles, para não perturbá-los, né? A gente está entrando numa casa que não é nossa. Isso, então temos que respeitar os donos da casa. É isso aí. Né? Isso. Aqui a gente tem duas coisas interessantes. Primeiro, são as pegadas, né, no chão. Está cheio de pegada de animais, né, que entram na caverna. Eles vêm para beber água, para se esconder à noite e tal. Outra coisa interessante é essa água que está correndo aqui, né? Esse curso d'água, esse pequeno curso,
é ele que forma a cavidade. A cavidade não existiria se não tivesse essa água correndo aqui dentro. Isso, é claro, leva milhares e milhares de anos. Esse aqui não tem grandes coisas diferentes não, mas é pelo menos bonito para vocês olharem, para sentir como é que parece que se sente um pouco, vai fechando. Já é mais estreito, né? Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esses são as famosas estalactites, mas nesse tipo de rocha dá assim pequenas. Tá vendo? Não é aquelas, existe em calcário, grandes estalactites. Né? Não, aqui. Aqui isso bem clarinho. É o quartzito, que é um meio arenito. Até esses pequenos condutos a gente documenta. Cada lugar, por exemplo, que dê para entrar uma pessoa, a gente documenta. Essa é uma aranha típica de caverna, tá? É o ambripige. Não é perigoso pra gente, não ataca ninguém, não pinta ninguém. Dá pra ficar aqui horas, não é? E é agradável, né? Não é agradável? Dentro? E não é calor. A gente tá suando muito lá fora, e aqui não é calor, é úmido e friozinho, não é frio, não é friozinho. Olha aí, é isso. Então, Me lembrou bastante as cavernas que eu visitei em Presidente Figueiredo. Subimos pelos cipós, é muito bonito lá. Exatamente. É interessante que esse parque de Serra das Andorinhas e outro parque que é de Monte Alegre, eles são filhos da Rio 92. Eu era pesquisador do IDESP e fiz o levantamento em 89, o meu trabalho publicado, para proteger as cavidades naturais, cavernas e grutas do estado do Pará. Então, nós levamos para a Rio 92. E de lá da Rio 92, que foi um marco, né? Nós criamos em seguida o Parque das Andorinhas e depois o Parque de Monte Alegre, para proteger os sítios arqueológicos e as cavernas e as belezas cênicas. Então a gente deve fazer uma referência ao marco, né, da proteção das belezas cênicas, das cavernas, das coisas naturais da Amazônia. Foi a Rio 92, que infelizmente 20 anos depois me parece um pouco né, não. Bem, isso aí é uma outra história, vamos dar um outro programa, vamos voltar para nossas cavernas. Monte Alegre, que é muito interessante, porque lá tem as pinturas rupestres. Monte Alegre tem a caverna Itatupaoca, que ela é linda, ela é pequena, mas ela é linda. Ela já entra uma caverna e uma gruta. Aí os especialistas, né, tem uma medição delas e tal. Mas dentro dela, no entorno dessa caverna, tem as pinturas rupestres de 11.200 anos de existência. Isto é, o registro arqueológico mais antigo da Amazônia sul-americana. Dos 9 países que tem a Amazônia, o registro é em Monte Alegre, quer dizer, o homem da Amazônia surgiu em Monte Alegre, enquanto não provaram o contrário. Sempre tem alguém provando, mas é lá que está o registro. É pintura rupestre, é diferente de Andorinha. Andorinha é gravura rupestre. E o nome Parque Estadual da Serra dos Martírios Andorinha é interessante essa história, porque o nome era Serra dos Martírios. Os portugueses, quando chegaram no século XVI, lá no Rio Araguaia, viram aquele sol gravado na pedra e acharam que era a coroa de Cristo. Só que foi feito 8.000 anos antes, Cristo tem 2.000 e poucos anos, né? E aí eles deram o nome de Serra dos Martírios. E aí chegaram os guerrilheiros lá do Araguaia, na época da guerrilha, o exército chegou. E aí, aquela briga toda da guerrilha, né? Temos aí a história recente do Brasil. E acharam que Serra dos Martírios ia se referir à morte dos guerrilheiros. E deram o nome de Serra Andorinha. Aí nós colocamos Parque da Serra dos Martírios / Andorinha. Colocamos os 2 nomes que devem permanecer. Ficou grande? Ficou, mas tem que ser o original, que era Martírio, referência aos portugueses que chegaram no século XVI, e Andorinha, que referência à Guerrilha do Araguaia. Esse parque também ele guarda a história recente do Brasil, que é a Guerrilha do Araguaia. Ela ocorreu nessa região. Então nós temos todos esses componentes para proteger. E o Parque Estadual de Monte Alegre, que também é fruto da Rio 92, protege o sítio, a pintura rupestre, o sítio arqueológico mais antigo da Amazônia sul-americana, com as suas cavernas e grutas. Além dessas 2 parques, nós temos as outras cavidades naturais que precisam ser protegidas, que não estão ainda
estão em estudo, eu tenho catalogado, nós vivemos numa luta eterna para proteger essas áreas importantes. Eu posso me referir à caverna Planaltina. Ela é a maior caverna de arenito da América do Sul. Ela tem 1.500 metros de desenvolvimento. Desenvolvimento é o nome técnico que os espeleólogos usam para medir caverna, porque ela é toda tortinha assim, né? Elas são todas como becos. E essa caverna, ela é linda. De cima dela cai uma cachoeira bem na entrada principal. Embaixo dela tem um lago, na porta, um laguinho com aquela cachoeira, e a vegetação do entorno, ela fica na Transamazônica, no município de Brasil Novo, perto de Altamira. Por enquanto ela está lá. Aí entra o dono, né? Alguns se dizem dono do terreno. Tem isso. Isso que eu ia perguntar. As pessoas não visitam assim regularmente? Lá tem. Assim, Lá, na Planaltina tem piquenique, tem uma atração local. O pessoal de Altamira, Brasil Novo, vão lá. Aí é complicado, porque não tem uma organização, eles vão deixando lá o lixo, a sujeira e tal. Cris, mas qual é o projeto? Assim, tem as cavernas já catalogadas, tem a participação dos pesquisadores. Com relação a essa, a Secretaria de Turismo foi criada recentemente, mas já há projetos no sentido de promover, porque um dos problemas do turismo no estado do Pará é o acesso aos locais, né? Isso é um problema sério, né? Estradas, e também os profissionais que vão trabalhar também como sendo guias. Mas, assim, já há um projeto em parceria com a Secretaria de Turismo para ver essa questão, né? Para realmente valorizar as cavernas com relação a sendo um polo turístico e também um polo de pesquisa? Olha, nós sempre trabalhamos em parceria com o turismo, o pessoal da Paratur. Tem um projeto agora que está em desenvolvimento, que é o Prodetur, que é o Programa de Turismo do Pará. Antes do Prodetur, eu trabalhei com ele no Proecotur, que era o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo da Amazônia Legal. Aí passou agora para o Prodetur. Nós estamos trabalhando em parceria, mas por enquanto é no Polo Marajó e no Polo Belém. A partir daí a gente vai ampliando essa parceria, tem um outro projeto em desenvolvimento que a gente detecta no produto, nós, né, técnicos, pesquisadores, cientistas, trabalhamos, detectamos, protegemos legalmente, a SEMA protege, essa caverna está no projeto da SEMA para ser produzida como um monumento natural. A Planaltina tem a outra que é Leonardo da Vinci, o nome meio estranho, mas... eu vi o nome dessa caverna, Leonardo da Vinci, achei tão bonito. Que o INCRA criou um assentamento na Transamazônica na década de 70 e deu o nome Leonardo da Vinci. E essa caverna é próximo do assentamento. E acabou virando caverna Leonardo da Vinci, que ela é única, ela é de folhelho. Ela é única desse material geológico na Amazônia. Quer dizer, só a raridade já é um atrativo. Né? Ela é única, quem vai visitar lá, só existe essa aqui na Amazônia, desse material e tal. Ela é muito bonita, ela é esbranquiçada, ela tem um riacho por dentro. E geralmente a fauna dessas cavernas são cegas, né? Não enxergam, né? Sim, no geral. E os peixes também são cegos, é muito interessante. Mas eles são cegos, eles estão ótimos. Não tem luz. Não tem luz, eles estão ótimos lá dentro, né? E existe outro segmento. Existe uma outra caverna chamada Limoeiro, que fica no cruzamento ali né, Transamazônica com a BR-63. Essa caverna era uma fazenda particular. Mas existem leis que a gente pode desapropriar, a gente pode trabalhar em conjunto com os donos. Sim, exatamente. Inclusive, entendeu? Incentivar a criação Em Alenquer. Em Alenquer nós temos a Morada dos Deuses. A Morada dos Deuses é uma estrutura, não é caverna lá, é uma estrutura ruiniforme, que nós chamamos, estrutura geológica. É uma coisa de uma beleza única. A Morada dos Deuses não se descreve. A gente tem que ir, fica em Alenquer. Tem que ficar lá, entendeu? Olhar aquilo ali e nunca mais você vai esquecer. Né? Existem outras cavernas importantes. Aqui perto de Belém, em Viseu. Viseu nós temos a Serra do Piriá, que é a única serra da zona costeira do Pará. A única. O Pará tem a segunda maior costa do Brasil. Né? São 1.200 metros de linha de costa. São 512 quilômetros, não, exato, 512 quilômetros de linha reta. Então, muita área, muita costa. Nossa costa é enorme. E tem uma serra em Viseu, a única. E nessa serra tem uma caverna do Piriá.
e uma gruta, chamada Gruta da Cobra. Essas duas cavidades naturais são únicas na América do Sul. Elas são feitas de bauxita fosfatada, né, meio palavrão, com espeleotema de fosfato. Quer dizer, esse material, esse segmento de turismo, pode ser turismo científico, pode ser ecoturismo, porque tem vários segmentos, mas é um atrativo. Essas cavernas precisam ser preservadas legalmente. Elas estão no nosso projeto para serem protegidas na forma de monumento natural. Aí sim, elas entram num programa ecoturístico. Crismar, só temos perguntas do seu telespectador? A gente tem uma pergunta da Tereza Marinho. Ela quer saber, você estava falando justamente sobre os turismos, e ela quer saber se esse turismo de caverna, ela chama de turismo de caverna, custa mais caro, devido à importância de equipamentos específicos para esse turismo. Bem, quando esse turismo é desenvolvido, ele tem que ter realmente, você não entra numa caverna, não é? Tem que ser com um equipamento correto. Os profissionais também têm que ser bem treinados, tem que ser né? treinados. Os guias de caverna precisam ser muito bem treinados, terem bem condições. Eu creio que é um pouco mais caro do que o turismo normal, em função também do acesso. Agora, eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Eu sei que não é com você, mas eu sinto que você está muito bem afinado com a questão do turismo. Porque o Pará é rico em tudo, pelo que a gente está vendo, né? E é possível realmente que a gente consiga utilizar todo esse potencial, porque a gente vê as coisas se arrastando, e aí é aquela história, acesso, treinamento, a gente é maltratado. Quando consegue chegar numa ilha, por exemplo, paga muito caro e percebe que era melhor ter saído do estado, né? Gastar o dinheiro lá fora. O nosso turismo ainda é caro. E você é apaixonado por esse trabalho, com certeza deve estar cutucando o povo do turismo, né? Malária. Eu faço trabalho no Marajó, que agora eu também estou tentando transformar o Marajó numa reserva da biosfera. Para que ele tenha um diploma internacional da Unesco, para que a gente consiga, em conjunto, tentar resolver essa questão do Marajó, trabalhando com o meio ambiente e com o turismo. O Marajó tem um potencial enorme. Em 2010, nós criamos o Parque Estadual de Xarapucu, em Afuá. Esse parque, ele pode até não ser bonito para nós daqui da Amazônia, mas para um turismo internacional, ele é várzea, ele é igapó. Ele tem 2 tipos de água lá dentro. Águas escuras, que vêm do centro do Marajó, e águas barrentas, que vêm do Rio Amazonas. Então, são coisas únicas. Você está numa água barrenta, aparece numa água escura, que vai ficar meio... Para mim, que venho de São Paulo, tô louca de conhecer. E a beleza de uma várzea, a beleza de um igapó, é uma coisa única. A gente tem que ver essas características aí. O custo, realmente, o nosso turismo é mais caro em função da distância. Mas com o projeto, que agora a FETUR, que é recém-criada, precisava fazer isso, realmente precisava. Nós estamos trabalhando, eles estão trabalhando, por enquanto está só a FETUR, no acesso para o Marajó. Né? E um trabalho de acessibilidade que seja barato, que seja rápido e que seja uma coisa confortável para você, né? Então é por aí. Eu creio que o caminho é a implantação definitiva da Secretaria de Turismo, da FETUR, a Paratur desenvolvendo seu braço de trabalho, de execução, e nós, né, ordenadores do meio ambiente, protetores dos recursos naturais, entregando esse local, esse atrativo pronto para que o turismo possa ser desenvolvido. É possível de fazer isso. Que notícia boa. Eu estava vendo com relação... acho que recentemente eu vi uma notícia falando sobre privatização de portos no Brasil. Parece que 2 serão aqui em Belém, aqui no estado do Pará. Estava vendo alguma coisa com relação a isso. Não sei se vocês viram. Mas a questão que você me lembrou, da questão do transporte de barco, por exemplo, que é duríssimo viajar de barco, e que, na verdade, são avenidas, ruas, estradas que nós temos na Amazônia, né? Isso tudo está incluído no projeto. Não é apenas o cuidado com o ecossistema em si, mas também esse trânsito também está incluído no projeto. Eu estou trabalhando com o Paratur num projeto chamado Prodetur, aqui, por exemplo, no Marajó, no Polo Marajó, que os portos em Soure, portos em Salvaterra estão sendo... Está dentro do projeto, com o BID, o BID, a Paratur, e nós da SEM, nós, né, trabalhando nessa questão. Então, os portos estão sendo vistos nessa questão, o acesso. O nosso problema é o acesso, né, a distância e o acesso. A gente precisa planejar bom, porque o turismo, ele é 3, 5 dias no máximo.
Exato. Né? Você chega no local, você, né, os turistas que fazem, e você se deslocar daqui para Alter do Chão é um dia. Né? É uma coisa que... Daqui para Marajó então, tem que quase ter... um dia, assim. O avião é caríssimo. Dessa vez eu queria ir para Marajó, não vai dar. Por exemplo, né? O Marajó, aliás, o Pará é um potencial fantástico, porque o Marajó é um mundo de beleza e de atrativo ecoturístico único. Ele não tem nada a ver com o Alter do Chão e Santarém. Não tem nada a ver com a costa do estado do Pará, que é um outro tipo de turismo de mar, de sol. Algodoal, para mim, é uma das... né? Tá todas as revistas... Uma variedade de ecossistemas muito grande, né? Algodoal é uma das 10 praias mais bonitas do mundo. Algodoal. Eu acho que vir a Belém e não ir ao Algodoal é uma coisa que precisa. Agora, a travessia é rápida, são 20 minutos, o barquinho é um pouco... tempestades. 20 minutos terríveis. mas é emocionante a travessia da Ria Maracanã, chama de Ria lá, né? A travessia da Ria Maracanã, ela é emocionante. Agora, só lembrando, Crisoma, no caso das cavernas, ela é comparado com o turismo, por exemplo, indo para a praia, por exemplo, é um turismo que ele é mais restrito, né? Por exemplo, tem que ter o número de turistas que podem ir a cada momento e o que eles podem fazer lá também, o que eles não podem fazer, que a maioria das coisas também tem isso, vocês viram né? aí no filme, o Noé pedindo silêncio, né? Para não perturbar a fauna que está lá dentro, realmente precisa de um certo... Porque eu estou fazendo essa pergunta porque quando se fala em turismo, muitas pessoas pensam num turismo predatório, né? Que também é uma característica, às vezes, do turismo, né? O turismo que traz sujeira e tudo mais. É o turismo de massa, né? O Algodoal é o turismo de massa. Mesmo que o Algodoal é uma APA, vale a proteção ambiental estadual. Nós temos gerente, pois essa às vezes é uma preocupação, mas é de né? massa, né? É o turismo de praia, de sol, e o de mar. ecoturismo é o contrário. O ecoturismo é o contrário, é um turismo que é de grupos de acordo com a capacidade de carga daquele local. De observação. As cavernas, elas são realmente bem difíceis, porque elas têm que ser turismo com guia. O guia fica mais caro. Né? O turismo sem guia é mais barato que o turismo... É mais especializado, né? Precisa de equipamentos, né? Precisa de uma... Existe a gruta da Cobra, lá em Viseu, ela passa um riacho por dentro, um córrego por dentro dela, e ela é um pouco perigosa. Por quê? Porque o primeiro salão para o segundo salão é um buraco só lá em cima. Se você escorregar ali e cair lá dentro, lá tem fezes de morcego. E aí você não sabe, tudo tem que ter, você tem que ir com uma bota, com coisa, Sim. Existe um monte de, mas é de uma beleza, de uma atração enorme. Agora tem que ter todos esses cuidados, né? Esses cuidados com a segurança e a saúde. Próximo a caverna que eu falei lá da Transamazônica, pode ter rapel nela, que é um turismo de aventura. Sim. Tem o turismo de rural, tem o turismo de aventura, tem o turismo científico. Tem observação de pássaros, por exemplo. Aqui, o Refúgio de Vida Silvestre da Amazônia, que nós criamos aqui na Alça Aviária, é para proteger as aves endêmicas do Centro de Endemismo Belém. Para um segmento, existem milhões de pessoas no mundo que observam pássaros. Nós temos que atrair esse pessoal para cá, para observar pássaros únicos no Pará, que é o que está aqui na Alça Aviária nossa. Os observadores de pássaro pagam para observar esses pássaros. Tem muita coisa para ver, né? Além das cavernas. Eu vou ficar um mês aí fazendo isso. Crisomar, vou ter que encerrar o bloco, porque a gente já até estouramos o tempo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Sem Censura. Foi ótimo conhecer, falar sobre a... Dá vontade de conhecer mesmo. Eu desejo sorte aí no projetos que vocês vão desenvolver com a Paratu, porque o Estado precisa mesmo desenvolver esse turismo. Eu acho que vai fazer muito bem para ele. Ok, obrigado. Obrigada. Só temos uma perguntinha pro Wagner ainda, não é isso? Temos uma pergunta da Lindalva Lima. Ela parabeniza o programa de hoje e ela ficou interessada no livro que vai ser sorteado. E caso ela não seja uma das ganhadoras, ela quer saber onde ela pode encontrar. Ela pode encontrar no site da editora, editoracrv.com.br. editoracrv, tudo junto.com.br. E eu tenho alguns exemplares comigo lá na Faculdade de Farmácia.
Lá da UFPA. Pode entrar em contato também com a Faculdade de Farmácia. Exatamente. Meu e-mail, barbosa@ufpa.br. Certo. E a gente tem um comentário da Nazaré Salma pro Crisomar. Ela diz que você é brilhante e dá parabéns. Obrigada. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a exposição de Peito Aberto, que tem fotos de mulheres que venceram, né, uma história de superação de mulheres que tiveram câncer de mama. No próximo bloco, nós vamos conversar com a Vera Golek, que está aqui no estúdio, e com o Hugo Lenz, que é fotógrafo e sociólogo, que vai entrar depois do intervalo. Olá, estamos de volta com Sem Censura. Agora vamos conversar com a jornalista Vera Golek, o fotógrafo Hugo Lenz. Vamos falar sobre o projeto, a exposição de Peito Aberto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Sem Censura. Bem-vindos a Belém. Tá? Sejam muito bem-vindos. É a primeira vez de vocês em Belém ou já tinham vindo à cidade? Não, eu já vim várias vezes, mas a última 2 anos atrás, muito rápida. Sim. E, então, eu só posso dizer que eu conheço a velha Belém, porque fazia uns quase 20 anos que eu não vinha. Eu vim na época que meu irmão trabalhou em Tucuruí, então faz muito tempo, no início da Bom, sejam bem-vindos. Eu queria que vocês explicassem pra gente esse projeto, que é um projeto muito bonito, né? Vendo o livro tá lindo também, vou mostrar daqui a pouco. Fala um pouco pra gente como surgiu a ideia desse projeto, como é que ele foi feito. Olha, ele surgiu inicialmente porque a gente sempre fala que ele surgiu da nossa experiência pessoal. Na minha família, num dia eu recebi um telefone, eu sou jornalista e estava ali trabalhando na redação e recebo um telefonema do meu irmão falando que ele estava com câncer, né, com linfoma não Hodgkin, como o do Janequine. E aí, 2 dias depois, a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, me liga falando que ela estava com câncer de mama. Aí eu falei, nossa, nós somos em 3 irmãos, os 2 estavam com câncer, eu fiquei assim, sem pé, sem chão, né, foi terrível. E aí, pouquinho tempo depois, 1 mês e meio depois, a gente soube que a minha mãe estava com câncer também. Minha família, que é pequenininha, só tínhamos nós 4, meu pai já tinha falecido há alguns anos, estavam todos com câncer. Eu falo que eu também, porque a gente ficou nessa correria toda, né? Minha irmã fez o tratamento lá pelos Estados Unidos, do jeito que deu e com as dificuldades que eles têm lá, mas o meu irmão e a minha mãe foi uma dificuldade ainda maior, porque eles não tinham plano de saúde, então aquelas longas filas, aquela falta de humanização no tratamento, aquela correria toda. E aí, no caso, eu e o Hugo, porque além de trabalharmos juntos, somos marido e mulher, então a gente cuidava da família, dos 2, e ao mesmo tempo, no mesmo hospital, então foi aquela correria toda. E eu digo sempre que o momento mais difícil foi dar a notícia para minha mãe, que estava com 80 anos, fazendo a primeira quimioterapia dela, que o filho dela, de 50 anos, meu irmão, não tinha resistido, que ele faleceu. E ela perguntou, mas por que ele que, né, ainda não teve os netos, não viu nada, e não eu que estou velhinha, né? E eu sempre digo, nós 2 dissemos para ela, falamos, bom, não tem muito o que dizer, vamos chorar o que tiver para chorar, mas nós temos uma filosofia de vida humanista, positiva, vamos transformar isso, mãe. Eu falei para ela, você está viva, eu estou viva, sua outra filha, minha irmã, está viva lá, batalhando, vamos transformar tudo isso em alguma coisa positiva. E realmente a minha mãe, nossa, foi um exemplo, ela renasceu ali, ela via a fila, ela falava, tem fila, porque é ali que ela ajudava todo mundo, e ela ficou uma pessoa ainda mais bonita do que ela era. E aí eu e o Hugo, que já trabalhamos nessa área da autoestima da mulher há muitos anos, a gente focou na questão do câncer de mama e resolvemos desenvolver este projeto, que é um projeto sobre a autoestima da mulher com câncer de mama, falando de tudo que a mulher vive depois que ela recebe o diagnóstico e também como é passar por todos esse processo que fica nos bastidores e que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, né? E são mulheres só brasileiras ou tem mulheres de outros países também? Como é que foi feita também a escolha dessas voluntárias, dessas mulheres? No início, nós recorremos a médicos que tinham uma visão mais humanista, porque a nossa preocupação, além de contar as histórias e trabalhar essa questão depois da descoberta da doença, era discutir uma ideia de humanizar a medicina. Enfim,
buscar mudar a forma como os profissionais de saúde se relacionam com as pessoas, para fazer com que eles parem de se relacionar com a doença e se relacionem com a pessoa. Para a gente não ter que ouvir aquelas coisas, né? Você está sentado do lado do médico e não é da especialidade dele, ele pega o telefone e liga para o colega e diz: fulano, estou te mandando um fígado. Por acaso, tem uma pessoa em volta do fígado que vai levar. Né? Mas... Então, vocês estavam buscando uma perspectiva mais holística, digamos assim, da medicina, e né? tentar trabalhar isso junto aos serviços públicos e etc. E foi muito importante esse aspecto, porque ele abriu muitas portas para a gente. E médicos que já tinham essa visão começaram a indicar pacientes que eles estavam tratando ou tinham tratado. A gente procurou e começou a fazer as entrevistas. Quer dizer, a Vera e uma repórter que estava trabalhando com ela começaram esse processo das entrevistas. Eu, na verdade, a gente começou no esquema meio tradicional e eu entrei depois, né, já com um briefing resumido das histórias para fazer as fotografias. Né, e assim a coisa foi andando. E depois a gente mudou esse processo. Mas o interessante foi o seguinte, que todas as mulheres que a gente procurou, pessoas que a gente não conhecia, né, a gente até teve essa... Falando, como é que a gente vai falar com uma pessoa de um assunto tão delicado, que pessoas que a gente não conhece, entrar na vida dela, mas todas quiseram participar. Todas quiseram que aquilo, tudo que elas tinham vivido, se transformasse em alguma coisa para poder ajudar outras pessoas. Então foi incrível. Vera, nós temos fotos no ponto, vamos dar uma olhadinha. Essa é a Dalva. Dalva essa? Dalva Sandes. Linda foto. Ela é a capa do projeto porque ela é o exemplo da superação. Ela não levantava os braços quando ela fez essa foto. Ela está na capa do livro, daqui a pouco eu vou mostrar. Ela também é a Dalva, mostrando a dor, o sentimento na hora da descoberta da doença. A solidão, né? Ela, como ela é atriz, ela foi uma chacrete nos anos passados, então para ela representou, aqui é a fuga, ela fugiu do país para tentar, né, fugir da doença, mas não deu. As fotos então tem muito a ver com a história de cada uma. Com a história de cada uma. Com a história dela mesma, né? Essas fotos, porque foi o que ela passou, essa vontade de fugir, Cláudia... de desaparecer, esse sentimento de solidão. E aí você ia lendo, vendo as histórias de cada uma, ia pensando nas fotos, você pensava nas fotos junto com elas? Eu chegava com algumas ideias, mas isso aí é uma coisa meio da fotografia. Acaba sendo sempre diferente daquilo que você ensaiou antes de chegar lá. A Cecília é daqui, de Belém. Ah, de Belém. A Cecília foi uma das primeiras a participar, porque ela estava se tratando em São Paulo. Né? A gente conheceu. Da foto anterior. Aqui, câncer de mama, homens também têm. 1,5% dos homens têm câncer, isso, né? Então seu Amadeu é um exemplo. Ele mostra com muito orgulho a cicatriz, porque ele não fez reconstrução. Né? E foi muito difícil para nós conseguir um homem para participar. Com certeza, imagino, né? Primeiro pelo próprio preconceito, né? Por todo mundo achar que é uma doença feminina. Você imagina um homem ter câncer de mama. E, infelizmente, 1,5% dos casos são de homens. Né? Na época então, esse é um número de 5 mil casos por ano, quase. Isso. Não, desculpa, 650 casos por ano. Na época, o seu Amadeu, ele agora está com 84 anos, mas ele tinha 60 e poucos anos e não existia nem a especialidade ainda, a mastologia, né? Então, ele teve que ser tratado pelo ginecologista. Então, ele chegar no consultório só de mulheres. Então, foi muito complicado para ele chegar ali e ser tratado lá, né? Das histórias que estão, devem ser quantos personagens, quantas histórias vocês trabalharam, né? São mais de 50 mulheres que estão no projeto, porque conforme a gente foi viajando com a exposição, a gente foi fotografando e entrevistando mulheres em cada cidade. Isso durante o período inicial de 2 anos. Então o projeto cresceu enormemente, né? E tem 38 mulheres fotografadas individualmente e várias delas em grupos, sendo em grupos de terapia, grupos de apoio, etc., o que dá no total mais de 70 mulheres. Aí vocês foram coletando e depois partiram para as fotos, não é isso? E na exposição... Não, isso só no início. Justamente por essa questão de... Assim que eu comecei a fotografar, eu percebi que na hora das fotos elas
elas começavam a perceber coisas que até lá elas tinham escondido delas mesmas. Exato. Então eu terminava o ensaio fotográfico e eu ouvia tudo aquilo que elas não tinham contado na entrevista. E daquele jeito, nossa, meu marido vai me matar, né? Eu nunca apareci nua para ele depois da operação e estou aqui nua na tua frente. Ou meu terapeuta nunca ouviu isso, né? Nunca contei para ninguém. E assim foi. Depois de 3, 4 mulheres, eu cheguei para a Vera e falei, Vera, vamos mudar o esquema. Vamos juntos, a gente conversa um pouco, eu começo a fazer os ensaios e daí você começa a entrevista no meio, porque aí a gente vai ouvir realmente muito mais. Você não vai ter que voltar para refazer a entrevista. Porque as fotos tiveram esse papel de catarse. Aqui no livro você tem as histórias e tem as fotos, né? Sim. Na exposição são só as fotos ou vocês também têm painéis contando também as histórias? Como é que é a montagem da exposição? Todas as fotos têm legendas situando um pouco a história da mulher. E algumas frases e contando um pouco do que é o projeto, né? E tem monitores treinados que conhecem essas histórias assim, de forma mais extensa, como a gente está contando aqui. Ah, interessante, e que né? Quem quiser, eles podem contar a história de cada uma delas. E sempre a gente faz uma palestra, a gente sempre traz no momento em que a gente faz a exposição, porque o ponto principal é a questão da humanização, então nunca é uma coisa fria de ter apenas as fotos. Então por isso tem os monitores, tem um livro lá que as pessoas não simplesmente assinam, se elas quiserem deixar os depoimentos delas, elas deixam os depoimentos delas do que aquilo mexeu com elas. Que é emocionante. Né? Que é muito emocionante ver o que as pessoas deixam voluntariamente ali. E depois a palestra, em que a gente não chama de palestra, na verdade é uma roda de conversa como a gente está tendo aqui, em que a gente chama as próprias mulheres que são da localidade, que falam a língua do local, os médicos do local, para conversar com a população e para desmistificar muita coisa que está por trás desse tema, que é tão difícil às vezes de tratar e de conversar. O câncer de mama, assim, todo câncer é uma doença terrível, mas o câncer de mama ele tem uma questão que ele ataca pontos muito cruciais e fortes para as mulheres, né? A vaidade, a sexualidade, a reprodução também, né? Exatamente, ele afeta os símbolos do feminino muito diretamente, por isso também que a gente optou até por falar disso, porque desde a perda da mama, mas para algumas mulheres perder o cabelo é pior do que perder a mama, porque tem muitas moças jovens que estão ali, que tem que se expor, porque na mama você ainda disfarça, né? Mas no dia a dia você careca, você tem que expor que você está doente, então é muito difícil. Os medicamentos que ela toma por um longo período provocam menopausa precoce, então ela não pode mais ter filhos, reduzem a libido ou eliminam com a libido dela. Então tudo que identifica ela como mulher entra em choque durante esse longo tratamento, por isso é muito complicado e é o que está retratado, né? Temos perguntas, Júcia? Eu tenho uma pergunta minha. E na hora delas se olharem nessas fotos, depois teve algum tipo de uma mostra para essas moças que estavam nessas fotos? Como foi a hora delas olharem? Sempre muito emocionante, né, Hugo? Elas choraram muito de felicidade, na verdade. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, para satisfação nossa, várias delas que estavam num processo de negação, por exemplo, de dizer, não, eu não vou fazer a reconstrução da mama porque não me importa, o que importa é eu estar viva. Se o meu marido não gostar mais de mim, também não importa. Ou outras que foram abandonadas, agora eu estou sozinha mesmo, então isso aí já não conta na minha vida. Todas elas que participaram da exposição, que estão presentes e que estão nas fotos, acabaram fazendo a reconstrução. E a gente tinha surpresas assim, uma do Rio de Janeiro que essa estava de bem com a vida, mas tinha decidido, não vou mais fazer, não me interessa e tal. 8 meses depois, a gente estava abrindo a exposição em Brasília, aparece ela de surpresa na Câmara dos Deputados para mostrar o seio novo reconstruído, toda orgulhosa. Eu tenho uma pergunta sobre isso, Hugo. Eu sei que o objetivo de vocês é autoestima, humanizar, mas tu falaste também dessa contribuição que pode ser dada com relação à parte médica. Como é que está esse diálogo? Porque, por exemplo, tem uma parte dos médicos que acha que reconstruir logo, que é o ideal, né, para o peito ficar direitinho, atrapalha o tratamento, no caso de uma rádio, que há estudos recentes que comprovam que não é verdade, né? E
Como é que está esse diálogo com a parte médica desse trabalho de vocês, que é muito bacana, que deve ajudar, né? A gente tenta trazer esses assuntos, como nós não somos médicos, então a gente tenta trazer justamente os médicos para esse debate, porque a gente sabe o que elas estão sofrendo ali nos bastidores. Muita gente quer fazer a reconstrução, tem o direito garantido por lei, no papel está garantido, mas efetivamente ela não consegue. Então, a gente tenta mostrar que esses buracos todos que acontecem, porque tem alguns tratamentos, alguns tipos, porque são vários tipos de câncer, né, que realmente pedem, não permitem que você faça a reconstrução imediata, até porque você tira muita pele, aí você tem que usar um expansor de pele durante um tempo, quase um ano, para depois conseguir colocar a prótese. Quando é só um quadrante é possível. Mesmo mastectomia total, quando não é necessário retirar muita pele, é possível, em geral, fazer a reconstrução. Né? Só que as equipes não têm nem o cirurgião plástico, né, junto. A gente Existe esse sempre problema, convida. principalmente no sistema público, certo? Porque não é só não ter o médico disponível, como o tempo de utilização das salas cirúrgicas, etc. Se você for fazer a reconstrução na hora, você vai ter uma operação que vai durar pelo menos o dobro do tempo. E você vai ter outras emergências esperando. Então, todos esses fatores levam a que eles já têm uma visão, em geral, tradicionalista, de é melhor não reconstruir, porque se tiver que fazer rádio pode atrapalhar. É melhor não reconstruir porque... Bom, enfim, todas as razões que são alegadas e que, tecnicamente, já está comprovado que, na maioria dos casos, não é correto. Pode-se fazer sem grandes problemas. E é fundamental para a adesão do tratamento, para ela para o recuperar aspecto psicossomático da mulher, para o resultado final do tratamento. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente começou em 2006, a gente falava disso, da questão da autoestima, da importância dela, da espiritualidade, e os médicos torciam o nariz. Começaram a surgir pesquisas no mundo inteiro. Hoje está comprovado que muda radicalmente o resultado do tratamento, né? A forma como a mulher, a família, os amigos, todo mundo lida com a questão, se a autoestima dela estiver elevada, se ela estiver espiritualmente bem. E, para isso, ela tem que ter uma perspectiva de solução, né? Uma luz no fim do túnel. Então, é fundamental. Essa questão da reconstrução, ela é fundamental não apenas por um sentido, é banal, é estético. Não, é para a qualidade de vida. E isso não é à toa que foi aprovada a lei. E melhora o tratamento. No tratamento, exatamente. Sem dúvida. Você tem toda a razão dessa questão. Eu tenho uma amiga, eu sempre tenho um depoimento, ela passou por toda essa tragédia e reconstituiu os seios. E ela saiu de tudo isso numa alegria. Hoje em dia ela vive assim, que é uma loucura. Ela vive plena, né? Ela sempre está vivendo, ela sempre está viajando, ela sempre está alegre. E ela fez toda essa coisa, perdeu o cabelo. Todo esse processo. E é o que a gente mostra na exposição. O pós é que é legal. O pós desse trabalho ótimo que vocês fazem, tranquilo, que eu acho que vale a pena para todo mundo. Isso é que é bacana, porque a gente tentou mostrar justamente na exposição, a gente dividiu ela em 4 momentos, que é o momento da descoberta, porque é sempre difícil, ninguém está preparado para uma notícia dessa, né? Que você tem medo, raiva, do jeito que for. O processo, que é justamente da perda dos símbolos femininos. Aí a gente passa por um terceiro momento, que é essa importância desse apoio, desse calor humano, ou da falta dele. A gente mostra os dois lados, porque infelizmente tem um monte de maridos que abandonam as mulheres, então a gente mostra os dois lados. E, por fim, a superação. Quer dizer, como cada uma, da sua forma, com a sua história de vida, e a superação não necessariamente, às vezes, é a cura da doença, porque tem pessoas que continuam no tratamento, tem 2 delas na nossa exposição que, infelizmente, faleceram já. Então, nós somos passíveis, né? Vamos todos morrer um dia. Mas a questão é como você enfrenta, com que garra, com que dignidade você enfrentou aquela dificuldade que aconteceu na sua vida, ou se você se deixou ser derrotado por aquilo que aconteceu na sua vida. Mas você criar como uma oportunidade de crescimento e de valorização da própria vida.
Vera, infelizmente eu vou ter que encerrar o programa, também já estouramos o tempo. Eu parabenizo muito vocês, o projeto está lindíssimo. Né? Eu queria que vocês também dissessem quando é que vai ser a exposição, ela fica até quando, e acho que vai ter uma palestra também no hangar, não é isso? No hangar hoje. Certo. Hoje à noite, às 7h30 no hangar, nós vamos estar lá, vamos contar um pouco dos casos das pessoas. A gente convida, gostaria que todos estivessem lá, presentes. E a exposição está no Shopping Pátio, fica de hoje, que foi aberta hoje na Praça Central, e vai até o dia 10 de março. Pronto, tá aí, tá dado o serviço. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada por terem vindo sem censura. Nada que agradecer. E esperamos todo mundo lá. Com certeza. Cris Omar, obrigada pela presença também. Cléo, muito obrigada. Júcia, obrigada também. Agora eu vou fazer o sorteio, né, dos nossos brindes. Vamos ver quem vai levar. Temos aqui, sortear primeiro os livros de Etnofarmácia que o Wagner trouxe pra gente. O primeiro vai para Carlos Alberto, de São Brás, está aqui, você ganhou o livro. O segundo vai para o Fábio Macedo, que fez pergunta pelo Twitter. E quem vai levar o livro lindo da exposição é a Nazaré. Olha, foi para uma moça. Olha, que legal. A Nazaré é Salma, eu acho, do bairro do Marco. Você ganhou o livro. Quem ganhou os brindes é só passar no setor de marketing aqui da TV Cultura no horário comercial. Eu agradeço também você de casa por ter assistido Sem Censura. E a gente se vê amanhã, às 2h30 da tarde. Eu sobe com a Renata Ferreira. Até lá. Agora a gente bate um papo, conversa com o Braulio Tavares, que está aqui hoje. O Braulio é paraibano, está aqui em Belém, é escritor, é compositor, é tradutor e ele está participando, ele veio a Belém para participar de um evento do IAP, do Instituto de Artes do Pará, um evento que começa hoje e vai até agora a próxima quinta-feira. O nome do evento é Diálogo sobre a Literatura Contemporânea e a gente vai conversar sobre esse assunto, sobre esse evento e falar sobre literatura, um pouquinho da vida do Braulio, dos talentos dele. Te agradeço muito por você ter vindo, viu, conversar aqui com a gente. Você vai participar desse evento junto com outro escritor, que é o Paulo Henrique Brito, que virá amanhã aqui ao Sem Censura. E aqui, quer dizer, vocês dois são os escritores convidados, né? E aqui do Pará, aqui de Belém, vai participar o professor João de Jesus Paz Loureiro, que é poeta, escritor também, e vai participar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse convite, né? Como é que ele partiu, de onde partiu, do próprio IAP, assim, e o teu entusiasmo por participar dele, né? Por que você disse, não, eu vou lá, vou participar, quero ir, vou falar sobre isso e aquilo, como é que foi? De fato, o convite veio da parte do IAP e foi uma oportunidade para mim de voltar a Belém. Eu já participei aqui cerca de 21 anos atrás de um outro projeto muito interessante que se chamava na época O Escritor na Cidade. Era um projeto da Biblioteca Nacional para incentivar a formação de bibliotecas públicas no Brasil inteiro. Então eu vim para Belém e fiquei aqui durante uma semana, fiz uma palestra na biblioteca aqui em Belém e nos outros dias eu viajava todo dia para uma cidade diferente e falava na biblioteca daquela cidade. Eu tive em Bragança, eu tive em Vigia, em Marabá, em Abaetetuba. Eu lembro de todas as cidades, olha só, claro, certinho. Foi uma viagem inesquecível, porque pela primeira vez eu viajei. Percorreu várias regiões aqui do estado. E viajamos de balsa e tudo mais. E eu me comovi muito, porque em várias cidades que eu fui, não só aqui no Pará, como em outros estados que eu fui também, você chega numa cidade, às vezes, de 10, 12 mil habitantes, lá no interior remoto, e vai falar na biblioteca pública local. Quando você chega, a biblioteca pública local é uma casinha com 2 portas, e você entra lá dentro, aí tem 2 ou 3 estantes, mesas e cadeiras, isso eu observei em vários lugares do Brasil, mesas e cadeiras todas diferentes umas das outras. Você vê que as cadeiras são doadas por particulares, não é um conjunto de cadeiras e mesas que foi comprado na loja. As pessoas doam cadeiras, então todas as cadeiras da biblioteca são diferentes. E você vê lá aquelas estantes com aquelas coleções encadernadas que eu conheço desde pequeno. Obras de Jorge Amado, Enciclopédia Delta Larousse, Tesouro da Juventude, que é uma coisa de quando eu era garoto.
todas aquelas coleções encadernadas, as obras de Raquel de Queiroz, Machado de Assis, Zé de Alencar, enciclopédias, dicionários, tudo muito manuseado, tudo muito consertado com fita durex, e você vê que naquela cidade distante existe uma ânsia de leitura muito grande. As pessoas são doidas para ler, e sempre que você chegava lá, tinha sempre pessoas de, como a gente diz, de 8 a 80 anos, sentado na biblioteca, consultando os livros. O brasileiro não é um grande comprador de livros, mas é um grande leitor de livros. O brasileiro gosta de ler. O problema é que nós vivemos, teve um ministro aí que falou uma vez que nós vivemos numa Belíndia, né? Uma Bélgica dentro de uma Índia. Então, os preços do livro no Brasil são para a Bélgica, mas a Índia inteira quer ler. E se você criar bibliotecas no Brasil inteiro, você vai criar aqui gerações e mais gerações de leitores, de pessoas que gostam da cultura, que querem se informar. E não tem essa coisa também da internet, porque nem tudo que está nos livros está na internet, ou está tão acessível na internet quanto nos livros. Então, se um garoto de 10 anos, que eu sempre me projeto nessa garota de 10 anos, garotos sequiosos de conhecimento, entram numa biblioteca assim, e ali tem uma enciclopédia Delta Larousse, uma enciclopédia Barça, Mirador, aquelas enciclopédias antigas que todas caducaram por causa do Google e da Wikipédia, né? Mas se ela chega lá e começa a folhear aqueles livros, é diferente de estar acessando através dos links. A informação casual vem de outra maneira, vem organizada de outra maneira. E vai encontrar lá os grandes escritores brasileiros, vai encontrar lá os grandes escritores universais, e isso é um acesso à informação que a internet, por exemplo, não pode apagar. Na verdade, nós não queremos que a criança manuseie livros, a gente quer que a criança chegue à informação, chegue ao mundo da cultura, das artes, da informação de um modo geral. Se hoje tem a internet, muito bem, mas as bibliotecas são uma coisa importante. Então, isso é um tipo de trabalho que é a longo prazo para a formação de um Brasil. Então, quando eu vim a primeira vez no Pará, voltando, foi para participar disso. Um projeto que quer trazer a literatura para as pessoas que se interessam por literatura e que muitas vezes não têm acesso ou à livraria. Minha cidade, Campina Grande, hoje, é uma cidade de 400 mil habitantes e que não tem livrarias. Você não entende uma cidade que já teve grandes livrarias importantíssimas e que hoje não tem. Hoje não tem, né? Então é preciso trabalhar pelo livro, é preciso trabalhar pela literatura, pela informação. Mas aí você disse que quando você veio a Belém, que visitou essas 4 cidades, que você lembra do nome de todas elas, te impressionou exatamente isso. Quer dizer, como em outras cidades do país que você visitou, essa vontade que as pessoas têm de ler, né? Ao contrário, de modo diferente do que a gente pensa, o brasileiro não lê muito pouco, ou não gosta de ler. As pessoas estão ali lendo, e que essas bibliotecas, elas são formadas muitas vezes pela boa vontade das pessoas, né? De doar livros, cadeiras, carteiras, é isso. São bibliotecas públicas, às vezes municipais ou estaduais e tudo mais, mas que a população colabora. Eu acho que está certo, é bonito lógico, isso. Eu me comovi porque achei uma coisa bonita de ver a população colaborando. Sentia que a biblioteca precisava de algumas coisas e eu teria feito a mesma coisa. Está faltando uma mesa. Não, tem uma mesa lá em casa que eu não estou usando muito, vamos ajudar. Eu tenho livros, eu dou muitos livros para a biblioteca. Eu sou um comprador compulsivo de livros. E como eu trabalho como tradutor e tenho amigos em várias editoras, eu recebo muito livro pelo correio, muitos lançamentos que eles mandam para a gente resenhar no jornal e tudo mais. Então esses livros vão se acumulando. Eu vou ficar com esses livros empilhados na minha casa, eu dou para a biblioteca. Todo mundo deveria fazer isso. Agora, esse evento que você veio aqui a Belém participar, que é Diálogo sobre Literatura Contemporânea, assim, por exemplo, a sua palestra vai ser hoje, não é isso? Hoje, a partir das 6 horas da tarde. Você vai falar exatamente sobre o quê? Que ponto é esse da literatura contemporânea? Eles me pediram para escolher um tema e eu escolhi literatura fantástica no Brasil, que é uma coisa que eu pesquiso há muitos anos. Você pesquisa, né? Eu sou pesquisador dedicado a isso. Literatura fantástica e literatura de ficção científica, que também é muito praticada aqui no Brasil e que é uma coisa que parece coisa de americano, porque quando você fala em ficção científica, pensam em Guerra nas Estrelas, em ET, e Star Trek e todas essas. Mas isso é um tipo de literatura que sempre existiu no Brasil e por ter sido pouco estudada na academia, na universidade, eu, há uns 30 anos mais ou menos, comecei a me dedicar a essa pesquisa. Eu e outros amigos, nós temos uma rede meio interligada de pessoas que pesquisam isso. Então existe uma literatura fantástica no Brasil, e ela é muito importante e ela fica meio que meio sufocada, meio escondida pelo fato de que a literatura brasileira, por uma série de razões, é uma literatura realista.
O escritor brasileiro, de um modo geral, segue a tradição do romance realista europeu do século XIX. Descrever a vida das pessoas como é, da maneira como as relações sociais se organizam e mostrar a verdade. A literatura fantástica, ela vai um pouco mais além, ela mostra também o que não pode existir no nosso mundo. Então, a definição mais curta de literatura fantástica é qualquer tipo de história onde aconteça algo que não pode acontecer nesse mundo. Aí você tem o quê? Você tem as histórias de assombração, você tem as histórias de vampiro, você tem as histórias de extraterrestres, que podem até existir, mas até hoje muito a gente... provavelmente que ele precisa conhecer na próxima vida é Colares, né? É verdade. Colares, tem extraterrestre em Colares? Tem, já teve. É uma boa história. Dá para gerar uma boa história. Pois é, então por que é que nós nos interessamos por isso, né? Por que é que toda vez que diz assim, apareceu um extraterrestre em Varginha, em outros lugares assim, todo mundo se interessa tanto? A gente tem uma sensação permanente de que, como dizia aquele samba de Paulinho da Viola, a vida não é só isso que se vê. É um pouco mais que os olhos não conseguem perceber, que os pés não ousam pisar, que as mãos não podem tocar. A gente tem essa percepção da vida, que a gente está envolvido nessa vida materialista, voltada só para as coisas imediatas, mas existe alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Mas você acredita nisso piamente, que existe realmente? Você que é um pesquisador dessa literatura, da ficção científica, você quando diz isso existe é porque você tem convicção disso? Eu sou um cético, mas eu sou um cético de mente aberta. Por exemplo, em termos de religião, eu sou um agnóstico. Você não acredita em Deus? Pode existir ou pode não existir. Eu não sei até hoje, porque Darcy Ribeiro, que é um brasileiro que eu admiro muito, ele dizia, Darcy era agnóstico também. O agnóstico é que não acredita em Deus ou nas religiões? O ateu é que não acredita em Deus, O ateu, né? É o que tem certeza de que Deus não existe. O agnóstico é que não acredita nas religiões, né? Não sabe se Deus existe ou não. E o Darcy dizia isso. Ele dizia, olha, se Deus existe, ele sabe meu nome, meu CPF, meu endereço e meu telefone. Se ele não fez contato comigo ainda, é porque ele não quer falar comigo. No dia que ele quiser falar comigo, o Darcy era um cara muito brincalhão, muito espirituoso, e ele tinha esse tipo de atitude. Mas eu acho que tudo pode existir, mas eu só acredito no que eu puder comprovar. Essa é a mentalidade do cientista. O cientista, de um modo geral, as pessoas pensam que a ficção científica, a ciência, nega a existência da religião, do espírito. Não, a gente se preocupa com o que pode ser comprovado. O cientista pensa sempre nisso. Agora, o escritor de ficção científica diz assim, tá, então eu vou lançar algumas hipóteses que talvez possam ou não ser comprovadas um dia. Suponhamos que existe vida em outros planetas. Suponhamos que existem civilizações ocultas aqui mesmo no nosso planeta e que não entram em contato conosco. Talvez aqui na floresta amazônica existam cidades ocultas. É meio MIB Homens de Preto, né? O filme, aquela coisa. Então, nós escritores trabalhamos com a imaginação. A gente não quer provar nada. A gente quer lançar hipóteses para cima e discutir. Porque, por alguma razão, as pessoas se mobilizam muito quando a gente discute esses assuntos. Por exemplo, já que estamos aqui na Amazônia, existe toda uma literatura de ficção científica fantástica brasileira voltada para esse interior profundo. O Valcir Monteiro é um autor local que ele escreve sobre assombrações, sobre essas figuras que circulam aqui pelas ruas de Belém. Porque isso é uma coisa que palpita na cultura de vocês, entende? Esse mundão de floresta perdido aí. Então a gente tem clássico, por exemplo, A Cidade Perdida, de Jerônimo Monteiro, que é de 1934. Nós temos um livro brasileiro de ficção científica chamado Dr. Benignos, que é de 1875. Era um contemporâneo de Júlio Verne, querendo fazer aqui os livros que Júlio Verne fazia na França, 5 semanas num balão, A Volta ao Mundo em 80 dias. Então ele fez esse livro aqui, o Dr. Benignos. É um cientista que vem viajando num balão até o interior remoto do Brasil. Acho que nem chega na Amazônia, ele fica lá pelo centro-oeste. Mas ele entra em contato com um habitante do Sol, que diz a ele que o Brasil é um país do futuro, que precisa ser mais explorado e tudo mais. Então a gente tem uma sensação, o Brasil, eu falei ainda agora na Belíndia, né, econômica, mas o Brasil também é como se fosse um país que só tivesse o rosto, esse litoral voltado para fora e o interior grande do Brasil, digamos, esse imenso centro-oeste, Pantanal e a Amazônia,
é uma coisa que a gente não descobriu ainda. É quase como se fosse uma metáfora da mente humana, né? Agora, essa produção de ficção científica, de literatura fantástica, essa coisa toda que você citou aqui, alguns autores, mas aí já bem mais, uma produção bem mais antiga, né? Continua, quer dizer, a produção no Brasil desse tipo de literatura foi muito forte ou não? Não é significativa ou já foi e não é mais hoje significativa, importante? O nome mais recente, assim, que você tem pesquisado. Como é que essa produção vem se comportando? No século XIX havia muitos livros isolados. A gente tem uma teoria de que todo escritor brasileiro escreveu pelo menos uma história de ficção científica. E se você for procurando, você acha. Eu lancei há pouco tempo, pela Casa da Palavra, na Editora do Rio, uma antologia chamada Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica. E nessa antologia eu coloquei Raquel de Queiroz, Joaquim Manuel de Macedo, Rubem Fonseca e vários outros escritores contemporâneos. Aí a pessoa diz, mas Raquel de Queiroz escreveu ficção. Ela tem um conto de ficção científica, inclusive um conto maravilhoso chamado Marrore, que é a história de um planeta que tem umas criaturinhas como se fossem uns ETs. E que os terrestres chegam lá e pegam uma dessas criaturas e botam dentro da nave para trazer para a Terra. Então, quando a criatura... E ficam brincando com a criatura porque ela é mansinha. Aí eles soltam a criatura dentro da nave. Aí, quando eles vão dormir, a criatura corta o oxigênio da nave, solta o ar que ele respirava, todo mundo morre e ele dirige a nave de volta para o planeta dele. Ele não quer ir para a Terra, ele quer ficar lá. Braulio, você inclui a Lígia Fagundes Telles nesse grupo aí? Ele escreveu O Natal na Barca, As Formigas, que são... acho que se aproximariam mais da literatura fantástica. Não de ficção científica, como esse, fantástico. Mas o fantástico. Natal na Barca, eu acho um texto bem... Eu coloquei esse conto da Lígia, As Formigas, numa outra antologia que eu fiz, chamada Páginas de Sombra, Contos Fantásticos Brasileiros. A Lígia tem esse conto, que é um conto maravilhoso, é um conto assustador, porque a gente não sabe do que está acontecendo. É isso aí. Termina o conto e você não sabe o que está acontecendo. É verdade. Entendeu? São duas amigas que vão morar juntas num apartamento mobiliado e descobrem lá uma caixa. E abrem essa caixa e elas veem que a caixa está cheia de ossos humanos. E quando elas veem pelos tamanhos dos ossos, parecem os ossos de um anão. E elas não sabem o que aqueles ossos daquele anão estão fazendo ali naquela caixa. E ficam sem saber. Começa a aparecer formigas no apartamento. Então, uma delas, no fim da história, uma delas chega em casa e a outra diz, vamos fugir daqui. Aí diz, por quê? Ele diz, porque os ossos estão se formando. Aí elas veem que os ossos estão se movendo e recompondo o esqueleto do anão na posição correta. Aí ela diz, e quando isso acontecer, eu não quero estar aqui. E as duas saem correndo. Nossa, mas isso aí filmado, hein? E que não falando em filmagem, nós temos o Miguel, né, do Haroldo Maranhão, que o Roger Larraín desenvolveu aqui, fez uma produção cinematográfica também, que chega ao final do livro e que não sabe realmente o que aconteceu. Porque o bom da literatura fantástica é que, ao contrário da literatura realista, de modo geral, Machado de Assis, Jorge Amado, Érico Veríssimo e todos os outros que a gente admira tanto, a literatura fantástica não dá resposta, ela joga questões. E essas questões vão em alguma coisa profunda, nossa, porque aquela história nos inquieta. A gente fica com um certo medo daquilo e a gente não sabe por que está tendo medo. Então, isso é uma maneira da gente refletir sobre como o nosso pensamento se organiza para se relacionar com a realidade, de um modo geral, porque tudo que a gente faz na vida é para manter a nossa vida num padrão de normalidade. Né? A sua atividade é exatamente a expressão social desse impulso. Tudo tem que ficar no normal, nada de extraordinário pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade do extraordinário. Então, grande parte da crítica que examina a literatura fantástica é uma crítica de ordem psicanalítica, por exemplo. Na França se pratica muito isso. Ou seja, a literatura fantástica seria como uma espécie assim, a literatura de um país no divã, dizendo aquelas coisas que só diz ali em quatro paredes a portas fechadas. O que não pode dizer publicamente, o que não pode pensar publicamente. Toda literatura fantástica, de acordo com essa corrente, seria uma literatura assim dos desejos reprimidos, dos impulsos reprimidos, muitas vezes impulsos de violência também, de agressividade, e que a gente reprime pelo convívio social. Você tem paixão também pelos filmes de terror, de suspense? É esse nível que tem pela literatura fantástica? Já trabalhei muito com cineclube, escrevo sobre cinema de vez em quando, eu tenho uma coluna no Jornal da Paraíba e escrevo muito sobre cinema. E eu acho que o cinema é muito, muito importante também, porque o cinema
presentifica essas imagens. Quando você ouve falar no monstro, o cinema mostra o monstro. E a literatura não mostra, porque a literatura só tem palavras. Estimula a imaginação, né? A literatura deixa a imaginação e no cinema você tem essa... Tem um conto fantástico famoso, das histórias mais famosas da literatura, que é a Metamorfose de Kafka. É o rapaz que quando acorda de manhã está transformado num inseto com 1,80 m de altura. Então, quando esse livro foi publicado, quando o Kafka mandou para o escritor, tem uma carta famosa dele que os biógrafos recuperaram depois, ele dizendo para o editor, ele disse: eu soube que você chamou fulano de tal para fazer a capa e as ilustrações do meu livro. Eu quero fazer um pedido que pode parecer bobagem, mas é da maior importância. O ilustrador não deve, em momento nenhum, mostrar o monstro, não deve desenhar o inseto. Ele pode mostrar a família, tudo, mas não pode mostrar o inseto, porque senão todo o sentido do meu livro está sendo destruído. Qual é o sentido da literatura? É justamente deixar as coisas num plano tão vago que cada pessoa projete o seu inseto, projete o seu monstro naquilo que está sendo descrito com palavras. Então, a literatura ganha por esse lado. O cinema, que tem a obrigação de mostrar o monstro, muitas vezes, eu já vi diretores de cinema dando entrevista dizendo isso. Ele disse: eu preferi mostrar a sombra do monstro, um pedaço da mão do monstro entrando assim na imagem, do que mostrar o monstro inteiro, porque aí você está cancelando o medo de todos aqueles espectadores do cinema. Porque enquanto o monstro não aparece, é só uma coisa indireta, uma porta que se abre, uma sombra que aparece, você está imaginando o monstro de um jeito, você de outro, mas você ultimamente de outro, tem feito de todo tipo, aparecendo, não aparecendo, aparecendo desde o início, aparecendo. Eu sei porque eu sou uma apreciadora desses filmes. Eu vejo bastante. Tem muita gente que tem medo. Não sei, eu gosto. Por que a gente gosta de ter medo? Isso é uma pergunta importante da nossa vida. Nós temos a questão do nosso apego às lendas também, né? Que nós temos a Matinta Pereira, o Boto, a Curupira e temos tal. Temos um inconsciente agora coletivo, tem muita social. Gente que não gosta, né? Lógico, como tudo na vida, tem os que gostam, não. Mas tem muita gente que não suporta. Que não... Sem dúvida, eu acho plenamente normal. Agora, esse medo que nós temos é diferente do medo de levar um tiro, de ser assaltado, de sofrer um crime. É um medo de outra natureza. É um medo de alguma coisa que a gente tem na memória, que veio da infância. Os primeiros anos de vida são muito importantes nisso, entender as histórias que a gente... Está tendo uma coisa muito interessante no Cinema Fantástico, que eles estão filmando agora as histórias infantis. Saiu aí Branca de Neve e o Caçador, tem aí João e Maria, que está anunciado. Que viraram Caçadores de Bruxas. Caçadores de Bruxas, quando eles ficam adultos, né? Tem o João e o Pé de Feijão também, que é o João que enfrenta os gigantes. Eles estão fazendo super espetáculos agora, mas aí eles estão mostrando o monstro, porque o cinema de hoje é o cinema de efeitos especiais. É isso que eu estou dizendo, aí já mostra, às vezes, além da conta, na minha opinião. Tem alguma coisa, Júcia, do telespectador? A gente tem para a doutora Cristiane. Para a delegada Cristiane, mas a gente vai deixar mais um pouquinho, antes de chamar o intervalo, a gente faz para a delegada. Rodolfo quer fazer mais perguntas, André também. Não, eu queria só me aprofundar nessa questão das lendas amazônicas, que são também focos da sua pesquisa. E a sua produção literária, o foco dela hoje? Você está focando sua produção mais para que segmentos? Além da sua pesquisa. A pesquisa tem se canalizado para uma série de antologias que eu fiz para a editora Casa da Palavra, lá do Rio. Então, já fiz, nos últimos 10 anos, 5 antologias, sendo 3 de contos estrangeiros. Vou procurar, hein? E 2 de contos brasileiros. Então, se você ver no site da Casa da Palavra.com.br, você encontra lá. Eu gosto de escrever histórias, mas eu, por exemplo, eu nunca reflito muito sobre as minhas histórias. Eu já fui em debates assim que as pessoas vinham questionar meus contos. Eu digo, eu gosto de analisar os contos dos outros, mas os meus eu gosto que os outros analisem, porque se você começa a analisar, pensa, por que eu estou escrevendo isso? Aí você se trava. E quando você começa a escrever, eu acho que o inconsciente do escritor, todas as emoções, todas as coisas devem aflorar naquilo que ele está escrevendo. Então, quando você escreve, diz assim, eu pensei em uma imagem assim. Se parar para pensar, por que eu estou pensando nisso? Você está virando o seu próprio psicanalista e o processo fica travado. Então, quando eu sento para escrever, eu gosto de escrever o que me vem na cabeça, do jeito que vier na cabeça, até o fim daquela história. O Edgar Allan Poe, que você deve adorar. Adoro. Com certeza, falando de literatura das grandes influências. Ele dizia, a história ideal é aquela que se escreve de uma vez só e que seja lida de uma vez só, para ser uma experiência única. Você começa a ler e vai até o fim.
Quando termina, você fecha o livro e você teve aquela experiência. É uma experiência que só o conto proporciona. Só o conto, além da historinha curta. O romance não, que o romance, forçosamente, você tem que interromper a leitura. Mas tudo isso, essas lendas, essas coisas que fazem parte, por exemplo, eu sou da Paraíba e o conjunto de lendas e de histórias e coisas assim que a gente tem lá no Nordeste também é muito grande. Inclusive, um dos grandes romances brasileiros é A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, o romance da Pedra do Reino, que ele escreveu justamente baseado em todas essas coisas que existem lá. Coisas que quando eu fui ler o livro, eu disse, mas isso é incrível, eu ouvia falar isso, minha mãe me dizia isso quando eu tinha 5 anos de idade. Agora, Braulio, me chamou a atenção também, além dessa tua pesquisa sobre literatura fantástica, ficção científica e tudo isso, e eu até coloquei isso na abertura do programa, no texto, o teu múltiplo talento, né? Porque você já fez várias coisas, eu citei algumas, inclusive aqui. Você já foi repórter esportivo, você ainda faz crítica de cinema, você já foi professor, escreveu peças para teatro, enfim... Também tocou em banda de rock, não é isso? Fiz parte de uma banda na Paraíba. Pois é, para a gente encerrar esse bloco, conta um pouquinho dessas tuas histórias, assim, das múltiplas facetas. Não são tão múltiplas assim, na verdade. Eu sou um cara que tem uma certa facilidade, fluência para escrever. Então, eu trabalho com texto. Tudo isso que você está falando aí são atividades relacionadas ao texto. Então, eu comecei a trabalhar em redação de jornal aos 15 anos, porque eu sou filho de jornalista. Meu pai era jornalista e era um grande apreciador de futebol e eu entrei um pouco. Então, com 15, 16 anos, eu já era um desses jornalistas que vão para o estádio. Às vezes me deixavam eu comentar o jogo do domingo, porque eu sempre tive facilidade para escrever, pela criação que eu tive. Meu pai era jornalista, poeta. A minha irmã, Clotilde Tavares, que mora no Rio Grande do Norte, também é jornalista, poeta, romancista e tudo mais. Nós assimilamos isso logo muito cedo. E isso vira um modo de vida. Eu me tornei compositor, porque sou letrista. Eu me tornei crítico de cinema. Professor, tradutor. Tudo isso são atividades ligadas ao texto. Né? Trabalho somente com texto. Agora, claro, que eu começo na música como letrista de uma música. Então, tem um parceiro que faz a música. Daqui a pouco eu estou fazendo a música eu mesmo. E daqui a pouco eu estou fazendo a música e cantando eu mesmo. Entendeu? Então, é uma expansão gradual de uma atividade que começou pelo texto. Pela leitura, né? Imagino que você cresceu num ambiente de livros, né, de leitura, de incentivo à leitura. E de incentivo à leitura e de incentivo a escrever também. Porque meu pai tinha essa coisa que hoje, em retrospecto, eu vejo que era muito positiva. Ele mandava a gente escrever, dizer qualquer coisa, conta uma história, senta aí, pega uma folha de papel, vai escrevendo. Mas não sei se vai ficar boa, não tem importância. Provavelmente não vai ficar boa. Mas escreva. Mas um dia vai ficar boa. Vai burilando, né? Então isso descontraiu. Eu tenho amigos da minha geração que dizem que escrever para eles é um sofrimento muito grande, que sentam no computador e ficam ali durante noites inteiras sem conseguir escrever um A. Com você não é assim? Não, porque você senta e tem que escrever. E jornalista é assim, jornalista tem que escrever todo também dia. É verdade. Eu tenho uma coluna diária no Jornal da Paraíba, que agora em março vai completar 10 anos. Uma coluna por dia, todos os dias, durante 10 anos, e eu nunca falhei. Eu sou responsável. Agora, a grande vantagem é que eu escrevo sobre cinema, sobre literatura fantástica, sobre futebol, sobre o Brasil, sobre política, sobre o que me der na cabeça. Mas é uma coluna diária que eu tenho que escrever e mandar todos os dias, esteja viajando ou não, doente ou não, fora do Brasil ou não, eu tenho que mandar essa coluna para o jornal todos os dias. E eu coleciono essas colunas num blog chamado Mundo Fantasmo. Mundo Fantasmo, no masculino. Então, se botar no Google, chega lá. Vem lá tudo isso. E quem quiser conversar mais um pouquinho com você, ouvir você e bater um papo hoje, às 6 horas, às 18 horas, lá no IAP, Instituto de Artes do Pará, ali ao lado da Basílica de Nazaré, não é isso? Perfeito. Você vai falar sobre tudo isso um pouco mais e conversar um pouquinho. Muito bom, viu? Você ter vindo aqui, um bate-papo muito bacana mesmo. Eu que agradeço. Quando vier a Belém outras vezes, vem aqui conversar conosco, viu? A gente encerra esse bloco com uma pergunta para a delegada Cristiane, né, Júcia? Exatamente, Renata. O João da Costa parabeniza o trabalho que foi realizado no domingo. Agora, esse policiamento, ele pergunta se esse policiamento que aconteceu no domingo não pode acontecer diariamente. Eu acredito que uma força-tarefa todos os dias, polícia civil, polícia militar. Eu posso